Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Vamos embora falar desses assuntos que você viu no título, viu na thumb. Esse aqui é um giro de notícias plantão, então ele não tem a vinheta, já vamos embora falar dos assuntos. Primeiro tópico, né? Os tópicos hoje estão meio que interligados, né? Para você entender bem o vídeo, é que o Fluminense está se aproximando dos 35 mil sócios. Exatamente, 34.600 e tralalá. Se você digitar nesse.com.br, você se associa ao Fluminense, se torna sócio, aproveita julho está acabando, hoje é dia 29 de julho, e só em julho você consegue virar sócio sem pagar taxa de adesão, porque é o mês de aniversário do Fluminense. Então se você quiser assinar o plano de R$10, você vira sócio só pagando R$10 por mês, você não precisa pagar a taxa de adesão que envolve o valor da carteirinha e tal. Enfim, aproveita, acessa aí e vira sócio para a gente poder bater a meta de 36 mil sócios adimplentes. Bem, dito isso, esse era o primeiro tópico. O segundo é falando sobre 2 empréstimos que serão feitos de jogadores da base. Um que não rendeu, e eu falei dele aqui na análise, que é Lucas Ribeiro, famoso Macula. E o outro, um que jogou até a Copinha desse ano, era reserva do Sub-20, não rendia tanto, que é Jefferson. Esse é um pouco mais novo. Bem, os 2 jogadores estão sendo emprestados, né, estão só para confirmar, já está tudo encaminhado, segundo o Saudações. Eu vi no Saudações Tricolores, mas eu acho que primeiramente foi divulgado pelo Dia a matéria. Esses 2 estão sendo emprestados para o Estoril, clube de Portugal. Como eu falei sobre o Lucas Ribeiro, já foi testado algumas vezes, até no profissional mesmo, e não rendeu, é centroavante. Jefferson é um jogador de ponta e que é, assim, eu não vi muitos jogos dele porque ele era reserva, né, mas, bem, o que eu vi não me mostrou algo que seja necessário a gente manter, não. Empresta, dá casca para o jogador, né, que vai lá para Portugal e, enfim, tenta segurar caso ele vá bem, caso ele vá mal, adeus, né, não tem muito, né, casa de caridade o Fluminense. Ao contrário do que às vezes parece, né? Ao contrário do que às vezes parece, é do próximo assunto que eu vou falar. Esses 2 jogadores vão e, bem, tem jogadores que ficam e ficam até com um valor mais alto. Mas antes, o XBET, é importante destacar, nesse final de semana tem Tricolômetro aqui no canal, um XBET, casa de apostas conhecida mundialmente, totalmente confiável. O link está aqui no primeiro comentário, você clica nele, vai lá, se você não tem cadastro, se cadastra e faz o primeiro depósito usando o cupom RAIZ para você ganhar um bônus. Bônus, exatamente. Ah, não, é dia de graça, é bônus. Se você já tem cadastro, você faz um depósito lá. Em qualquer das hipóteses, você tira um print do seu depósito, manda para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo. E você tem a chance de participar do Tricolômetro que acontece nesse final de semana, valendo prêmios relacionados ao Fluminense. Então passa lá no XBET, o link está no primeiro comentário. Vamos falar sobre renovação de Wellington Silva. Vamos lá. O que a gente tem? Esse talvez seja o assunto que eu vi mais pontos diferentes de informação, né? Eu não tenho informação nenhuma sobre isso, só deixando claro. Então, tudo que eu vou falar aqui são apurações de outras pessoas que eu vou citando a fonte. Beleza. A gente vê, eu vi no Saudações Tricolores, na verdade no blog lá da Rádio Melão, que a gente sabe que está bem próximo da gestão Mário Bittencourt, então, invariavelmente, as informações que saem lá são bem próximas da realidade, normalmente se confirmam mesmo, né? Tem uma fonte muito boa. E lá foi divulgado que o Fluminense estaria renovando o contrato de Wellington Silva. Lembrando, o Wellington Silva tem contrato até dia 31 de julho. Lá foi dito que o contrato já estaria renovado até o final do ano e seria renovado até o meio de 2021 com o mesmo salário que o Wellington Silva recebia. Vamos lá, depois eu vou falar sobre o tema do valor do salário. Vamos lembrar que quando o Wellington Silva voltou do Internacional para o Fluminense, foi dito que ele estava voltando, porque o contrato dele era até o meio do ano, mas seria feita uma renegociação para abaixar esse valor, porque esse valor era um problema para o Inter e virou um problema para o Fluminense, abaixar esse valor e o jogador estender o contrato, ou seja, estenderia o contrato com um valor mais baixo. Está se estendendo o contrato com o mesmo valor. A outra fonte de informação, que é o portal UOL, já afirma que manterá o mesmo padrão salarial
o Wellington Silva, só que o contrato seria renovado até 2022, ou seja, mais um tempo de contrato. Não fala do valor do salário. O Netflu, o Paulo Brito, o repórter do Netflu, afirma que o valor do salário é por volta de 300 mil. Ou seja, a gente pode falar que o por volta é muito aberto, mas de 300 para 230 não é um por volta, né? Mas que o salário seria mais alto. De qualquer forma, a minha análise aqui parte do ponto de que 230 mil ou 300 mil, não havendo muita diferença entre os valores para a análise, porque para mim os dois já estão bem acima. É um erro absurdo isso. Eu elogiei no vídeo que saiu aqui, eu acho que foi ontem, mas acho que foi ontem sim. Dá uma olhada aqui no canal e vai lá assistir se você não assistiu. O fato de estarem abrindo mão e reforçando o elenco, liberando Pablo Diego, Felipe Cardoso, Matheus Alessandro e talvez Ourinho para poder buscarem novos clubes, abrindo mão desses jogadores. Principalmente Pablo Diego e Matheus Alessandro. Matheus Alessandro nem tanto, que foi muito usado em 2018, emprestado em 2019, tem ali uma média de jogos no ano, né? Mas principalmente Pablo Diego, que está no Fluminense há muito tempo, tem 4 jogos como titular, tem 26 anos e o único clube ao qual ele teve contrato definitivo foi o Fluminense. Ou seja, fez hora extra no Fluminense. A gente tem que ser claro nesse ponto de que nunca rendeu o suficiente para renovar contrato desse jeito. E renovou contrato no final do ano, tá? Então assim, eu elogiei esse ponto. Então hoje é dia de crítica, né, meu amigo? Porque renovar o Wellington Silva, e aí para onde que eu fui? Termo de comparação. Eu estava discutindo lá no grupo dos padrinhos aqui do canal, enfim, a gente estava lá conversando sobre o Wellington Silva, se 230 mil ou 300 mil, então vou sempre tratar aqui 200 e tantos mil, tá? Era muito dinheiro e etc, se valeria a pena. Argumentos levantados lá no grupo, né? Não necessariamente só por mim. Eu falei do sócio aqui no início. O Fluminense tinha no final de junho, segundo o próprio portal da Transparência, 25 mil sócios. E aí você soma, mas o Fluminense entrou em julho com 30 mil, porque 25 mil sócios futebol. Você soma ele com sócio contribuinte e etc, você chega até os 30 e pouquinhos mil. Então o Fluminense tinha cerca de 25 mil sócios futebol. E tinha arrecadado no ano quase 6 milhões de reais. Em suma, o Fluminense por mês, na média desse ano, arrecadou 1 milhão de reais com sócio futebol ao longo do ano. Com base nesse número, né, você faz a média, o ticket médio, etc., a gente pode dizer que serão necessários praticamente 6 mil sócios, na média, para pagar só o salário de Wellington Silva. Esse não é o tipo de renovação que você faz afirmando que o sócio é o seu patrocínio master. Já afirmei aqui algumas vezes e vou fazer um vídeo especificamente falando sobre o erro para mim nessa visão, não o erro de ver o sócio como patrocínio master, mas o erro na ação. Prometendo esse vídeo aí, deve rolar ainda essa semana. Só que olha o absurdo do valor. A folha hoje do Fluminense, o Wellington Silva ganha muito, é óbvio, fora dos padrões e tal, o jogador de futebol ganha muito, enfim, não estou discutindo isso. Mas até dentro dos padrões de jogador de futebol, o Wellington Silva está ganhando muito acima no Fluminense. O Fluminense gasta muito dinheiro com o Wellington Silva. Isso é erro do Wellington Silva? Não, mérito dele, ele negociou. O erro é do Fluminense que está negociando esse salário. Para pensar o seguinte, a gente sobra, né, dado a nossa folha salarial, você tira Nenê, Ganso e Fred, 3 investimentos. Ah, mas errou de investir em fulano. Não é o assunto agora, concordo com alguns. Sobra cerca de 2,5 milhões para o Fluminense. 10% ou mais disso seria só para o Wellington Silva. Ou seja, só 10% é para o Wellington Silva, para um jogador, e 90% para todo o resto do elenco. Se você negocia um contrato com o Wellington Silva para pelo menos mais um ano, até o meio de 2021, por 230 mil, qual o valor que você vai negociar, Dodi? Qual o valor que você negociou, Gilberto, os contratos de salário? Qual o valor que você consegue fazer uma negociação para renovar Marcos Paulo? Porque se o Wellington Silva vale 230 mil, lembrando, eu não estou entrando nem no mérito aqui ainda de futebol, ainda vou entrar nesse mérito. Mas se o Wellington Silva vale 230 mil, quanto que vale de salário Marcos Paulo? Para negociar a renovação. Quanto que vale Evanilson? Entende o padrão que eu estou falando? Falando sobre outros clubes, quando a gente vai ver parâmetros no Brasil. Eu fui perguntar a um colega que torce pro Fortaleza, né, que na verdade que cobre o Fortaleza, o pessoal lá do Bora Leão, e sabe qual é o maior salário do Fortaleza? Aí você pensa, não, Fortaleza, pro Gabriel, você vai comparar com Fortaleza? Fortaleza 9º lugar no Brasileirão do ano passado, um time que acho que
9 entre 10 jornalistas apontaria para ficar à frente do Fluminense no Brasileirão de 2020. E bem, o maior salário do Fortaleza, 200 mil, é salário de craque no Fortaleza, ninguém recebe isso. A folha salarial do Fortaleza é 2 milhões e alguma coisinha. Ah, mas não tem argumento, é gestão do futebol aplicada. E ponto, é boa gestão sendo feita. É não renovar com o Pablo Diego, porque, mas ele só ganha 40 mil, só ganha 30 mil para a folha, não faz muita diferença. Vejo com muito maus olhos o Wellington Silva. Dentro de campo, é um jogador que o que fez até agora não provou que tem que ser titular. Porque, vamos lá, você vai dizer, entre ele e Fernando Pacheco, eu fico em dúvida e talvez escolha ele. Qual é a diferença de salário entre os dois? Eu escolho Pacheco, o salário de Pacheco e o salário de Wellington Silva. Muito alto, muito caro. Pesquisando, acharia-se opções melhores. Para mim, não há argumento plausível que vale a pena o Fluminense pagar para um jogador que já tem uma certa idade, tirando o primeiro ano dele de Fluminense, nunca mostrou que seria um jogador excepcional, vamos ser sinceros, ele tem lapsos. Mas fez gol esse ano contra o... Acho que ele faz gol contra o Botafogo, fez uma boa partida. Uma boa partida. Não justifica 230 mil. Não justifica. Renovar com o Wellington Silva. Saláriozinho baixo, beleza, importante no elenco. O Fluminense nessa posição tem Marcos Paulo, né, que ele insiste em botar de ponta. Tem Caio Paulista, que não rendeu nada até agora. Então, beleza. Agora, 230 mil, você gasta esse valor em Wellington Silva e por um ano ainda, bola fora total pra mim essa renovação. E, bem, vai ter que fazer muito no Brasileirão para justificar um salário desse. Enfim, não se esquece do like aqui embaixo. Esperamos novos capítulos dessa conversa. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!